Olá, seja bem-vindo. O programa de hoje apresenta as obras da editora do TJCE. O Tribunal de Justiça do Ceará está organizando exposição com as publicações do biênio 2013 e 2015. Uma delas é a revista Temes, da Escola Superior da Magistratura. A mais recente edição teve o lançamento no dia 14 de novembro de 2014. Cartórios de Fortaleza promovem audiências de mediação e conciliação e Tribunal de Justiça do Ceará, Governo do Estado e Cine-IDT planejam capacitar mulheres que sofreram violência doméstica. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado e o Cine-IDT estudam parceria para capacitar e incluir no mercado de trabalho vítimas de violência doméstica. O projeto, que tem a parceria também da Secretaria da Justiça e da Defensoria Pública, vai beneficiar mulheres encaminhadas pelo Juizado da Mulher e pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, além das participantes do monitoramento eletrônico. O objetivo é que as vítimas tenham emprego e deixem de depender financeiramente dos agressores. É o que explica a desembargadora Francisca Adelineide Viana, presidente da Coordenadoria da Mulher do TJCE. Normalmente essas mulheres elas têm uma dependência econômica e isso faz com que elas não rompam o ciclo de violência. Então, em virtude disso, nós estamos buscando outros parceiros com a finalidade de inseri-los no mercado de trabalho. Melhores condições de trabalho para ela, para que ela possa romper de vez com o ciclo da violência. Segundo a secretária da Justiça e Cidadania, Mariana Lobo, a dependência econômica é um dos fatores que prejudicam o cumprimento efetivo da medida protetiva aplicada pelo Judiciário. O receio das mulheres, muitas vezes, em denunciar o descumprimento de uma medida protetiva, o receio das mulheres, muitas vezes, de aceitar o monitoramento eletrônico, com o receio de que se ele descumprisse, ele fosse preso, e aí essa dependência econômica ela não ter como se sustentar, daí a ideia de que a gente estendesse esse projeto para uma parceria com a Secretaria de Trabalho e Ação Social para a inserção e qualificação dessa mulher no mercado de trabalho. A defensora pública Elizabeth Chagas, do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, explica o perfil das vítimas. São mulheres de baixa escolaridade, né? Tem um ensino fundamental, tem um médio incompleto e poucas delas têm um nível superior já. O que nós queremos com essa proposição aí com o Sistema de Justiça, também em parceria com a Secretaria de Justiça do Estado, é que nós possamos proporcionar para todos os cearenses, esses que estão em condição de vulnerabilidade também, essa oportunidade principal de ser sócios e frutos também nesse processo de desenvolvimento, que é ter essa oportunidade no mercado que dá oportunidade para todos nesse momento do nosso Estado. A primeira reunião ocorreu no dia 17 de novembro na Secretaria do Trabalho, em Fortaleza. Também participaram o presidente do Cine-IDT, Gilvan Mendes, e outros representantes do Sistema Nacional de Emprego. Os cartórios também podem realizar audiências de mediação e conciliação. Saiba na reportagem que casos podem ser solucionados. Desde julho de 2013, os cartórios do Ceará estão autorizados a realizar sessões para solucionar conflitos extrajudiciais, ou seja, que ainda não chegaram ao Poder Judiciário. As orientações estão no provimento número 12 de 2013, assinado pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado, desembargador Francisco Salles Neto. O objetivo principal é utilizar-se desse provimento para abrir mais uma janela, no sentido de descongestionar o judiciário. Então, a mediação é exatamente essa via de acesso, encontrando uma outra opção, outra alternativa para resolver os conflitos cotidianos. De acordo com o provimento, apenas os bens patrimoniais podem ser objeto das mediações e conciliações nos cartórios. Também é preciso que os cartorários sejam aprovados em curso promovido pelo NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. Nós dividimos esse curso em 3 módulos. Nós iniciamos com o módulo à distância, e depois teremos a parte teórica e, por fim, a parte prática, onde é esta pessoa que irá trabalhar com este assunto, se dirige a um juizado ou se dirige ao fórum da sua unidade judiciária e ali vê de perto como é que é realizada uma audiência de conciliação. Quer dizer, aprende na prática as técnicas que foram faladas durante o curso. Este cartório, localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, é o primeiro do Estado a realizar mediação e conciliação, a fim de auxiliar o Poder Judiciário, ou seja, desafogá-lo. Haja vista que existem muitas demandas que podem ser resolvidas através de um acordo.
As audiências são realizadas em ambiente reservado e apropriado. Tudo aqui foi pensado para promover o conforto e facilitar o consenso entre as partes. As técnicas foram aprendidas no curso de Mediação e Conciliação para Cartorários do NUPEMEC e incluem estrutura com ambiente climatizado, mesa redonda, computadores e recepção para tirar dúvidas e realizar o primeiro atendimento. O síndico Francisco Antônio Silveira veio ao cartório para marcar a data da sessão. Ele quer solucionar conflito envolvendo o pagamento de taxas de condomínio. Eu achei por bem procurar essa sistemática, né, através do cartório, uma forma de conciliar, ou seja, de encontrar uma alternativa para a gente receber de forma amigável esse pagamento dessas taxas que ficaram em atraso, que estão em atraso. Eu considero a melhor porque é uma maneira amigável de você buscar esse recebimento. Eu sempre busco, até porque, principalmente quando se trata de condomínio residencial, você convive com essa pessoa, com o inadimplente, né, lá no dia a dia. Então não é interessante, não é simpático, vamos dizer assim, né? Eu acho que a palavra mais adequada é essa, não é simpático você ter conflito a nível judicial. Além de ajudar a reduzir a judicialização de conflitos, os mecanismos de solução consensual são considerados um meio de pacificação social. Nós estamos abrangendo tanto a capital como o interior, visando fazer com que essa cultura da conciliação e da mediação, ela atinja, ela consiga fazer com que as pessoas venham ao nosso encontro. Hoje nós trabalhamos ainda com um número pequeno, mas eu acredito que com o tempo que as pessoas vão vendo que realmente vale a pena não toda a questão ser judicializada. A diretoria e as unidades administrativas do Fórum Clóvis Bevilacqua conquistaram o primeiro lugar, categoria Ouro, do Prêmio Ceará Gestão Pública. É o reconhecimento da adoção de modelo de excelência que envolve inovação, redução de custos, qualidade dos serviços e satisfação do cidadão. O Fórum de Fortaleza ganhou no nível 250 pontos, concorrendo com 27 órgãos públicos federais, estaduais e municipais. O prêmio é uma parceria entre a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará e o GES Pública, Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. A entrega da premiação vai ocorrer em dezembro. No próximo bloco, a editora do Tribunal de Justiça do Ceará vai promover exposição com as publicações do biênio 2013 e 2015. A gente volta dentro de instantes. A Escola Superior da Magistratura do Ceará lançou a edição número 10 da revista Temes. A publicação tem o selo da editora do Tribunal de Justiça do Ceará. O lançamento teve a presença de magistrados, servidores da Justiça Estadual, profissionais e estudantes de direito. O diretor da ESMEC, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, destacou a importância da publicação. É um orgulho para a ESMEC, sempre foi, né? A existência dessas publicações e a nossa preocupação, até porque assumimos esse compromisso por ocasião da nossa posse, no discurso de posse, entre outros compromissos, exatamente atualizar, porque a revista estava desatualizada. Então nós lançamos as edições anteriores, no caso a número 10, estão no prelo as edições número 11 e número 12. Só aí então a revista ficará atualizada. Entre os articulistas da edição está o desembargador Durval Aires Filho, presidente da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele fala sobre a hermenêutica jurídica atual. É um trabalho sobre Freud, que é um filósofo, na verdade ele era matemático, e depois foi adotado pela filosofia no sentido que ele procurava a palavra certa. Trabalho, além do Freud, alguma coisa de Platão. Por exemplo, ele acha que a própria palavra você corta o mundo, você cola o mundo, você recicla, você restaura, tudo com a palavra. E hoje a gente faz isso com o computador, de modo que ele estava avançado na sua época, além do tempo, né? Porque procurar a palavra certa é muito difícil. A palavra exata, a palavra adequada é uma coisa difícil. E a gente faz isso toda hora porque a gente tem que interpretar as leis e as leis são feitas
através de palavras. O escritor e professor universitário Dimas Macedo também colaborou com o volume 10. O trabalho que se faz na SMEC é um trabalho profícuo e essa revista tem se mantido viva durante essas 2 décadas. A solenidade ocorreu no dia 14 de novembro na SMEC. Ao final, foram distribuídos exemplares da Temis. O periódico científico da Escola Superior da Magistratura do Ceará é editado desde 1998. Sempre conta com artigos inéditos de magistrados, professores e alunos. A Temis, que você viu na reportagem, é uma das publicações da editora do Tribunal de Justiça do Ceará. Para falar sobre as obras da editora, eu recebo a desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda, presidente do Conselho Editorial do TJCE, e a editora responsável e assessora institucional em exercício do Tribunal, Mailu Alvarenga. Sejam bem-vindas. Desembargadora, qual a finalidade da editora do Tribunal de Justiça? A finalidade da editora do Tribunal é editar obras de interesse jurídico da comunidade do tribunal, dos magistrados e também revistas, assim como a revista Temis, que agora há pouco se falava. A editora é nova, é de 2011. Nós temos o 2º biênio em que a editora está funcionando, isso é importante que se diga. Essas obras elas também têm interesse ao público externo. E daí a importância de que o nosso trabalho seja divulgado também para o público externo. E Mailu, quantas obras tem o selo da editora do TJCE? Desde que a editora foi formada, em 2011, nós já publicamos 7 obras, sendo que 2 são periódicas, a revista Temis e a revista de pareceres administrativos. Até o fim desse ano, lançaremos mais 3 que vão ser apresentadas ao longo do programa. E, desembargadora, qual a função do Conselho Editorial do TJCE, do qual a senhora faz parte? O Conselho Editorial tem como função primordial ditar a política de publicação a ser feita, como também receber os originais, avaliar, oferecer pareceres técnicos a respeito da publicação ou não do material que nós recebemos, a respeito da necessidade ou não daquela publicação, da importância para o cenário jurídico. E o Conselho Editorial é formado por 3 desembargadores, 2 juízes de 1º grau e a parte executiva feita atualmente pela doutora Mailu, que é a nossa assessora institucional. E Mailu, qual a estrutura de pessoal e de equipamentos da editora do TJCE? A assessoria institucional, ela executa as demandas, as deliberações do Conselho. E para isso nós recebemos o apoio operacional do Departamento Editorial e Gráfico, que ele é equipado com uma máquina colorida de impressão de grande porte, 2 pretas e brancas, uma colorida de médio porte, isso para produção, impressão do material gráfico. Temos uma equipe de 5 pessoas como funcionários do Parque Gráfico para a produção e 3 designers de criação, que fazem toda a arte, diagramação, formatação das obras. Desembargadora Sérgia, uma editora precisa cumprir quais exigências para publicar obras? A editora precisa estar cadastrada na Biblioteca Nacional para que possa emitir os selos, cuja publicação terá reconhecimento nacional e internacional. Isso com relação aos livros. Com relação às revistas, é necessário estar cadastrado e ter o selo ISSN, que também dá à revista o cunho de nacional e internacional. São exigências técnicas para que a editora tenha vida, né? E que a obra que ela venha publicar também seja uma obra que tenha vida e importância no cenário jurídico. Ou seja, antes de 2011, que é quando a editora começou, houve todo um trabalho também para que fosse criada, né? Sim, houve todo um trabalho. Houve uma lei estadual que criou a editora, que criou a assessoria institucional para operacionalizar o trabalho da editora, que deu as regras do Conselho Editorial, de como o Conselho Editorial deve ser formado, do que o Conselho Editorial é responsável
Isso tudo faz parte de uma lei estadual. Desembargadora, as obras têm papel essencial na preservação da produção jurídica dos magistrados? Sim, muito importante, tanto é que nós acalentávamos um sonho a partir do insulto de uma obra jurídica de processo civil, onde se falava que, em regra, não se publica o direito que está ali em andamento, só se publicam os acórdãos ou as decisões dos tribunais superiores. E nós, então, aceitamos esse desafio e criamos a série Direito Vivo, que tem esse objetivo de mostrar à comunidade jurídica, mostrar à comunidade judiciária a produção dos magistrados estaduais do Ceará. Nós temos 2 volumes, o primeiro só se refere às decisões liminares, e o outro se refere às sentenças e acórdãos. E a diferença entre os dois é importante, porque no primeiro volume nós colocamos apenas processos em andamento, aqueles que são emitidas decisões liminares ou antecipações de tutela ou cautelares, que ainda vão ser objeto de apreciação de mérito. E no segundo nós já apresentamos as decisões de mérito dos magistrados cearenses. E sempre que nós nos encontramos com algum colega do interior, algum juiz do interior, ele relata a importância de que aquela obra está tendo para ele, para fins de consulta, para saber como colegas de outras comarcas estão decidindo sobre o mesmo assunto. Desembargador, então a coleção Direito Vivo, Liminares e Sentenças pode ser considerada uma inovação? Principalmente a primeira, que é a das liminares, tendo em vista que nunca, em regra, tenha se publicado decisões de processos em andamento, que podem, inclusive, ser modificadas dependendo de outras decisões superiores. Então, quando nós, e é justo que eu diga aqui agora, que essa coleção ela foi pensada pelo desembargador Mendes, que foi o primeiro presidente do Conselho Editorial. A gente faz um breve intervalo e no próximo bloco continua falando sobre as obras da editora do Tribunal de Justiça do Ceará. Estamos de volta. A entrevista de hoje é sobre as publicações da editora do Tribunal de Justiça do Ceará. As nossas convidadas são a desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda, presidente do Conselho Editorial do TJCE, e a editora responsável e assessora institucional em exercício do Tribunal, Mailu Alvarenga. Desembargadora, a editora está planejando uma exposição com as obras do biênio 2013-2015. Quando o evento vai ocorrer e qual o objetivo? Nós iremos realizar esse evento nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. E nessa ocasião nós vamos lançar algumas obras. Ela vai marcar todo o trajeto feito durante esses 2 anos da administração do desembargador Luiz Gerardo Pontes Brígido. A primeira obra que nós vamos lançar será dos recursos em primeiro grau de jurisdição, que é um livro em facsímile do desembargador falecido Antônio Carlos Costa e Silva, professor da Universidade Federal do Ceará e homem de renome no mundo jurídico e judiciário do Estado. Vamos lançar também a revista de pareceres, que é uma demonstração da parte técnica da assessoria do presidente do Tribunal de Justiça, quando oferece aos processos administrativos que tramitam por lá, pela presidência, as suas opiniões técnicas. E também vamos lançar o Código de Divisão e Organização Judiciária, que está agora anotado e com a legislação atualizada, até o mês de junho deste ano de 2014. Vamos falar agora sobre cada obra. Desembargadora, que novidades traz o Código de Divisão e Organização Judiciária do Ceará? Além de trazer toda essa legislação nova, todas as resoluções do tribunal até o mês de junho de 2014, nós também nos preocupamos, através do autor, que é funcionário do tribunal,
professor da Universidade de Fortaleza, Luciano Bezerra Furtado, ele também colocou nessa obra os mapas de todas as localizações dos juizados especiais do estado do Ceará, inclusive com a jurisdição de cada um deles, que é uma dificuldade que muitas vezes até nós juízes temos, de sabermos qual é o local da nossa jurisdição quando procuramos os juizados especiais. E aqui nós vamos já trazendo até os mapas para que a comunidade judiciária saiba onde é que se localiza a sua jurisdição, né? Com relação aos pareceres, a revista dos pareceres são todos novos, agora da administração do desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, tanto que esse é o nosso segundo volume. No primeiro volume nós temos os pareceres da presidência anterior. E o facsímile do livro do desembargador Antônio Carlos Costa e Silva, é preciso que se diga e que se restabeleça a memória, o desembargador foi um homem muito importante no contexto do tribunal na sua época. Ele era um reconhecido professor de processo civil, teve obras que ganharam o Brasil e ganharam o mundo em virtude de o desembargador falar de forma fácil, né? Abordando temas muito difíceis, como execução, que é um tema sempre árido para quem trabalha na área. E nesse livro que nós estamos lançando, o facsímile, ele fala sobre os recursos de primeiro grau de jurisdição. Ele fala basicamente sobre a apelação, os agravos de instrumento e os embargos de declaração, tendo em vista que os recursos que tramitam nos tribunais superiores não fazem parte desse livro dele. E na página inaugural ele já diz o motivo. Ele diz que é porque está escrevendo para os juízes de primeiro grau. Desembargadora, essa obra Recursos Especial e Extraordinário no novo Código de Processo Civil, estudo em homenagem ao professor Dr. José de Albuquerque Rocha, é também uma publicação histórica. Olha, veja como as coisas se casam e se comungam. Nós temos um facsímile em que os recursos tratam dos recursos de primeiro grau. E agora nós estamos falando de um livro, de uma publicação, de vários trabalhos de alunos da SMEC, que fala dos recursos especiais, ou seja, do recurso extraordinário e do recurso especial, que tramitam nos tribunais superiores. Então, são obras que se comungam, né? Se casam. Por isso é que elas são importantes, tanto para nós, magistrados, que formamos um público interno, quanto para o externo, os advogados, os membros do Ministério Público, os acadêmicos. Os acadêmicos, né? Mailu, todas essas obras vão estar na exposição? Sim, estarão. As 10 obras estarão na exposição e estarão também disponíveis para aquisição do público, ao preço de custo, já que nós não temos a intenção de comercializá-las em grande escala. Isso facilita bastante o acesso, né? Sim, contamos com que tenha bastante acesso, um público que venha nos visitar. São 3 dias de exposição. Seria importante colocar uma coisa que a doutora Mailu falou aqui e esclarecer. É que muitas vezes nós recebemos obras de colegas para editar livros de um ou de outro e não aceitamos. E não aceitamos por um motivo muito simples, é que isso que ela falou aqui, nós não podemos comercializar. A editora do tribunal, ela não tem fins lucrativos. O objetivo é atender o público interno, são as publicações institucionais. Então, um livro que eu tenha escrito, ou qualquer colega tenha escrito, se for publicado pela editora do tribunal, ele não pode ser vendido. Então, para o autor, ele não vale a pena. Por quê? Porque o autor, a maioria das vezes, ele quer receber a sua parte financeira. E ele não terá. Por exemplo, o professor Luciano Bezerra Furtado, que está aqui lançando o Código de Organização Judiciária, ele nos deu uma autorização renunciando a qualquer retorno dos direitos autorais em relação a esse código.
O apoio que recebemos também da família do desembargador Antônio Carlos Costa e Silva, que nos cedeu o direito de reproduzir a obra do desembargador nos mesmos moldes do Luciano Furtado. Geralmente são feitas quantas cópias de uma publicação, né? Quantos exemplares? Nossas tiragens variam de 300 a 1000 exemplares. Isso vai depender da obra em si. Desembargadora, eu peço que a senhora fique à vontade para convidar o público para essa exposição. Muito obrigada. Então, eu gostaria de convidar os magistrados do interior, os magistrados da capital, aos advogados, aos membros do Ministério Público, para participar conosco nessa exposição, cuja abertura acontecerá no dia 17, às 16 horas, no hall do primeiro andar do Tribunal de Justiça. Em seguida, essa exposição permanecerá nos 2 dias seguintes, nos dias 18 e 19. No dia 18, nós vamos fazer o lançamento do Código de Organização Judiciária. No dia 17, na abertura, o da revista de pareceres e o do facsímile do desembargador Antônio Carlos Costa e Silva. E no dia 19, encerraremos a nossa exposição. Espero que ela seja visitada por todos, que todos os operadores de direito do Estado do Ceará possam passar por lá, possam folhear as nossas obras, possam até eventualmente levar, porque elas serão muito úteis no seu trabalho. Eu conversei com a desembargadora Sérgia Miranda, presidente do Conselho Editorial do Tribunal de Justiça do Ceará, e com a editora responsável e assessora institucional em exercício do tribunal, Mailu Alvarenga. Obrigada pela presença. Obrigada, Pamela. Obrigada pela oportunidade de ter dado à editora, de apresentar o nosso trabalho e principalmente de apresentar o trabalho da gestão do desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brito. O Judiciário em Evidência termina aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.